Vamos ver se grava. Começou a gravar, então. Então é isso. Muito obrigado a vocês terem participado aqui dessa live. Como eu falei, a ideia é justamente essa, da gente discutir, falar a respeito do arquivo pessoal do Guilherme Figueiredo, já que a gente está querendo ajudar, querendo estudá-lo para torná-lo mais acessível e tornar objeto da nossa disciplina de hoje, né? Marta, acho que você vai ter que fechar um dos microfones ou do computador ou do celular, para não dar microfonia aqui. Então, feito isso, acho que já sanou a microfonia. Então, feito isso, seguinte, eu queria muito ouvir de vocês, ou seja, vocês que estão trabalhando com acervos há algum tempo, queria muito ouvir de vocês, primeiro que vocês se apresentassem e depois falassem sobre os desafios que existem nesse acervo para o tratamento dele, para torná-lo acessível, ou seja, como é que vocês estão vendo isso e como historiar mais ou menos como é que isso acontece. A gente sabe alguma coisa, mas muito pouco ainda do próprio tratamento do acervo, né? Você quer começar, Marta? Quer que eu comece? Não, nós tínhamos combinado, professor, do Durval fazer uma introdução sobre a coleção e depois eu falo sobre o tratamento do material. Acho que fica melhor, não? Acho que pode ser assim, sim. Durval faz a apresentação. Pode ir, Durval, desculpa. Não, desculpa é porque dá um delay que acaba falando em cima da fala do outro. Porque, assim, professor, esse acervo chegou na Unirio em 2015. E aí, a partir dele, eu fui a primeira pessoa, eu e a bibliotecária Marie, que tivemos contato com esse acervo. Justamente porque havia uma intenção de se fazer uma exposição utilizando esse acervo em comemoração aos 20 anos de falecimento do Guilherme, 30 anos, na verdade. Aí a gente pensou em fazer isso. Então, esse acervo chegou lá em 2015 e a Marie Helene, junto comigo, fizemos uma primeira invasão, uma triagem nesse acervo. Você pediu para me apresentar e eu pulei, né? Bom, eu me chamo Durval Vieira, trabalho na Unirio desde 2013 como bibliotecário, trabalho na parte de processamento documental, que é a parte de catalogação e indexação do acervo. Nessa época, sou doutorando na UF, e nessa época que o acervo chegou, a Márcia queria que esse acervo fosse, de certa forma, disponibilizado, ou melhor, fosse divulgado, porque até então a intenção é que esse acervo fosse divulgado para que a comunidade de pesquisadores da própria casa, principalmente, tivesse conhecimento desse acervo e passasse a utilizar esse acervo como fonte de pesquisa. Então, a ideia dessa exposição era tanto homenagear o Guilherme Figueiredo, que foi o primeiro reitor da Unirio, né, como também divulgar esse acervo. Falando um pouco sobre a coleção do Guilherme Figueiredo, que vai além do arquivo pessoal, durante a estada do Guilherme Figueiredo na Biblioteca Central, que foi após ele deixar a reitoria, ele ficou com o cargo de assessor da reitoria. E aí ele passou a ocupar aonde é hoje a Sala Guilherme Figueiredo, que é onde ficam essas obras raras, coleções especiais, inclusive está o acervo dele e o arquivo. Ele trabalhava nessa sala como assessor da reitoria, e ele ficou lá de 88 até 97, até maio de 97, que foi quando ele saiu para se tratar que já estava doente, aí ele saiu para se tratar e logo meses depois ele acabou falecendo. Então, durante esse período que ele ficou na biblioteca, houve um grande
investimento particular dele em contribuição ao acervo da biblioteca. Foi nesse período que ele doou a biblioteca particular de livros dele. Foi durante essa época que ele conseguiu adquirir... Qualquer coisa, Marta, você me corrija, tá? Que é a Marta mais por dentro aqui. Foi nesse período que ele até conseguiu adquirir diversas coleções, também particulares, como a do Vieira de Melo, e ele foi doando também objetos museológicos também. Ele tinha uma coleção de máscaras que está justamente no hall principal da biblioteca, uma coleção de bonecos também, de viagem dele, que ele viajava aí, colecionava. Foi nesse período também que ele doou algumas medalhas, algumas estátuas. Então, a coleção do Guilherme Figueiredo começou a ser formada na Unirio, a princípio, por ele. E aí, após o falecimento dele, em 97, que foi que a família dele buscou a Unirio para realizar o processo de doação do restante dessa documentação, que seria a parte de arquivo dele. E aí, esse processo começou em 2006, e uma das exigências da família é que esse acervo deveria ficar na Biblioteca Central, junto com o restante das doações dele, tanto das partituras da coleção museológica, quanto da coleção bibliográfica. E aí, em 2006, deu início a esse processo, que foi regido não é a palavra correta, mas foi conduzido pelo Arquivo Central. E aí, dentre esse processo todo que começou em 2006, o Arquivo Central, dentre as exigências que estão no Estatuto do Arquivo, essa doação deveria ser tratada, higienizada e com uma listagem prévia, antes de ser doada, para ser avaliada, para a Unirio, sim, a aceitar essa doação. E aí, entre 2012, deixa eu só confirmar a data aqui, entre 2012 e 2013, a família do Guilherme contratou uma empresa para fazer justamente essa organização. E foi a partir dessa organização inicial que aqui acabou chegando na Unirio em 2015. Então, entre 2012 e 2013, essa empresa particular dividiu esse acervo e organizou de acordo com os critérios deles, porque a família encaixotou apenas os documentos, não fez nenhum tipo de organização. Aquela máxima que alguns arquivistas mantêm, a organização original do doador, já não foi possível, porque já veio da família essa documentação misturada. Foi para essa empresa terceirizada que fez uma outra classificação um outro arranjo nesse fundo de arquivo. E, a partir daí, esses documentos aí o Arquivo Central aprovou, como a exigência da família era que ficasse na biblioteca, esse arquivo foi compor esse acervo, e aí em 2015 chegou lá, que foi quando, em 2015, final de 2015, eu acho que foi quando eu tive o primeiro acesso a ele. O Guilherme foi dito cultural em Paris. Então, quando ele foi trabalhar na Biblioteca Central, ele tinha uma intenção de transformar a biblioteca numa espécie de centro cultural, tendo como principal atividade a biblioteca, mas também fazendo
eventos. Se vocês perceberem, as características da Biblioteca Central é bem particular. Ela tem tanto o acervo museológico, arquivístico, de partituras, e aí a intenção dele é justamente isso. Lá a gente também faz exposições. Então, o que a gestão da Márcia Valéria, junto conosco, busca é justamente tentar conseguir realizar um pouco dessa vontade do Guilherme, que era tornar a biblioteca cada vez mais viva, cada vez com mais diversidade de acervo e de eventos e de ações. Então, em 2015, no final, eu e Marie Helene, a gente teve a incumbência de começar a mexer nesse acervo, a princípio organizado de acordo com essa empresa terceirizada, e aí a gente foi tentando identificar nessa organização deles, só para dar uma ideia a vocês, haviam 40 caixas, mais de 40 caixas, 40 e poucas caixas. E muitas delas eram, assim, jornais, mas não dizia qual era a temática daqueles jornais, se estava organizado por época, por assunto, se estava em... Por que determinados documentos, jornais, estavam naquela caixa e outros estavam em outra. Não havia uma relação entre eles. Então, a gente foi tentando ver nesses documentos, nessas caixas. Havia caixa, por exemplo, que eu acho que é para quem trabalha com organização temática, principalmente, uma caixa, várias caixas chamadas miscelânea, que não me diz nada do que tem dentro, né? E aí a gente tentava buscar nesses documentos o que poderia trazer de relações, tanto nesses documentos para uma organização futura, quanto para a exposição. O nosso foco, a princípio, seria a exposição, porque é o que estava com a data mais próxima, a gente queria fazer a divulgação desse acervo também. Então, a princípio, seria essa a primeira intenção de se mexer, e também de se levantar possíveis assuntos para que depois esses documentos fossem organizados por ordem de data, ordem cronológica ou temática, ou já que a organização do colecionador, do próprio dono desse fundo, não seria mais possível recuperar. Então, foi a partir daí que a gente levantou algumas temáticas a partir dele, muito em função das atividades dele. O Guilherme foi uma pessoa que teve múltiplas atividades. Ele teve a parte de reitor, ele teve a parte de escritor, ele teve a parte como adito cultural em Paris, ele esteve presente na primeira versão da lei de direito autoral, ele foi diretor da TV Tupi, ele atuou no Teatro Municipal, em relação a peças e tudo mais. Então, a gente tentou buscar, principalmente em relação a essas funções, para justamente mostrar, como te falei, o princípio era a exposição, né? Mostrar nessa exposição como que o perfil do Guilherme Figueiredo era multifacetado. Aí, em função de alguns imprevistos que ocorreram na época, a exposição acabou precisando ser adiada. Foi daí que surgiu os artigos, que até o Paulo fez uma referência a eles, porque em função desse trabalho todo, a gente queria não perder o time dessa divulgação desses artigos, do trabalho que a gente estava fazendo. E a gente pensou que talvez esses artigos poderiam ser o primeiro passo para essa divulgação desse acervo. Então, foi aí que a gente começou a tentar escrever, primeiro foi para congresso, depois para revistas, periódicos, para a gente tentar fazer a divulgação desse acervo. Aí, a partir disso, foi quando a marca entrou nesse jogo, que aí ela tomou conta da sala, a gente fala que ela se apossou, e aí ela começou uma organização real desse acervo, porque a
a princípio, o que eu estava fazendo é muito mais um serviço de identificação, até mesmo para a gente saber o que se tinha nesse acervo. Só para complementar, em novembro de 2019, novembro passado, a neta do Guilherme Figueiredo, a Ana, que fez a entrevista com vocês, ela e a senhora mãe dela, a senhora Vera, elas doaram mais um pouco de bens do Guilherme, que elas tinham em um apartamento, e aí elas acharam que valeria mais a pena enriquecer esse acervo, esse arquivo enviado em 2015 com esses outros documentos. E aí acho que a Marta pode falar um pouco mais dessa questão de organização, porque é o que ela está fazendo agora, que infelizmente foi interrompido por conta dessa pandemia, né? Posso falar? Pode. Bom, o meu trabalho, meu nome é Maria Marta, eu trabalho na Unirio desde 2007. 2007, acho que é. 2007. Eu sou arquivista e sou bibliotecária, já trabalhei com outros arquivos, mas o arquivo do professor Guilherme é uma coisa mais complexa, como o falou. Diga. Pois não, professor. Não. Quem é Você pode... Marie Helene? Marie Helene é bibliotecária também da Unirio. Ela conheceu muita gente da época do Guilherme. Contemporâneo, né? Ela é contemporânea a ele. Então, ela nos ajudou, principalmente, a fazer a contextualização desses documentos. Porque a intenção, tanto da família quanto da biblioteca, em manter o arquivo na biblioteca, é justamente possibilitar ao pesquisador relacionar diversas manifestações de um mesmo assunto, por exemplo, lá, vou tentar pegar um assunto específico, a raposa e as uvas. Nós temos o manuscrito, nós temos o documento datilografado, nós temos diversas edições do livro em português, temos o livro publicado em diversas outras línguas de traduções, temos peças publicitárias dessas peças, tanto no Brasil quanto fora, temos fotos das encenações, tanto no Brasil quanto fora, temos também a partitura das músicas, temos as partituras utilizadas na peça, também nesse documento. Então, a gente consegue, a partir desse acervo, do arquivo, junto a outras doações do Guilherme, que estão na coleção bibliográfica e na parte de museologia, formar, inclusive, os prêmios, medalhas, tem uma estátua do Tartufo. Então, a gente tem diversos documentos que contextualizam e informam as diversas manifestações referentes a esse tema. Então, o que a gente gostaria de fazer com esses documentos é justamente essa interligação, buscar a interseção e tentar encontrar neles o que não está claramente visto nas linhas, né? E aí, a Marie nos ajudou, porque eu tenho 37 anos, então não tenho tanta relação com a época do Guilherme. Então, o que eu conheço muito é de livro ou de filmes históricos da época e tudo mais. Só que a Marie conviveu com pessoas, por exemplo, que estavam nas fotos. Então, ela foi importantíssima e fundamental para identificar essas pessoas. Ela foi importantíssima para nos contar que determinada matéria de jornal era referente a outra, porque isso ajudava justamente na interligação e formação desse acervo de forma de forma mais interligada, mais viva, mais orgânica, né?
porque eu acho, né, que o que forma esse acervo, seja arquivístico ou biológico, é justamente essas relações. Então, ela foi essa pessoa que ajudou a fazer essa identificação e esse primeiro trabalho nessa identificação desse acervo, que quando chegou para a gente, estava muito cru ainda. Estava muito miscelânea, jornais. Ela ainda está na Unirio? Está. Ainda está na biblioteca? Está. Se você quiser o contato, a gente pode tentar ver, se eu conversar com ela. Ela é sobre um arquivo vivo da história da biblioteconomia, inclusive, porque ela já tem quase 90, ela tem 90, né, Duval? Ela tem 83 anos. Ah, tá. Só para você ver. Ela é dos primórdios da biblioteconomia, e ela é uma mulher muito vivida, ela já trabalhou em vários setores, era da Biblioteca Nacional, ela está numa situação profissional estranha, porque é daquelas pessoas que foram repatriadas, mas ela é uma pessoa super aberta, ajuda a gente em tudo, a mim, principalmente lá agora, com a coleção. Eu peço ajuda a ela para situar, como o Duval falou, algumas fotos ou algumas situações, e peço ajuda a ela nessa situação, porque a gente tem que honrar também as pessoas que sabem mais que a gente, mesmo que não estejam trabalhando diretamente conosco, mas ela tem uma vivência que eu nunca, nem eu, nem Duval, teríamos, né, no decorrer das nossas carreiras. Ela trabalhou com a biblioteca do Juscelino Kubitschek, por exemplo. Então, ela tem um know-how grande para poder... Ela muito para poder falar sobre... Nós temos muito interesse em entrevistá-la também. Tem muito interesse vale muito a pena. Ela vale muito a pena. Vale muito a pena. E é super acessível. Vale muito a pena. Tem uma outra, já que vocês estão pesquisando sobre o Guilherme, existe uma professora de biblioteconomia na Unirio, que é a professora Stephanie Freire, que ela está fazendo um estudo com os livros da coleção do Guilherme que possuem dedicatórias. Então, ela está buscando, nas dedicatórias dos livros do Guilherme, do Guilherme reconstruir a rede social dele a partir da troca de livros, que era uma prática comum na época do Guilherme, que era a troca de livro entre os autores. Então, ela também é uma pessoa, de repente, legal para você conversar posteriormente. Ótimo. Se você puder passar por chat aqui o contato, tanto dela como da Marie, seria interessante. E nesse ponto, o Paulo também deve estar muito interessado nesse tema último, porque ele saiu buscando nos sebos aí vários livros do Guilherme, também autografados, e ele também começou a colecionar alguns desses livros. Então, acho que isso também pode vir ao encontro aí do que essa professora também está fazendo, né? Por último, com relação a essa relação ela é professora também da Unirio. Isso, é de Bíblia. Eu acho que é a história do livro, a disciplina dela, se eu não me engano. E a professora Vera Dodebey, ela também teve uma relação grande com o próprio Guilherme Figueiredo e com a biblioteca, não? Ela foi a diretora da biblioteca na época do Guilherme, né? Ela foi a diretora, então o contato direto com ele na época da biblioteca com o Guilherme em vida foi com a professora Vera. Ok, é uma das pessoas que também a gente está imaginando poder fazer uma entrevista. Sim, para também contextualizar um pouco esse acervo, né? Sim. Agora, Maria Marta, é com você, que a gente quer ouvir qualquer você. Outra dúvida, só para te interromper, qualquer outra dúvida, podem me perguntar, se eu souber responder, ok? Ok. Bom, voltando para mim, eu tenho uma formação arquivística, sou formada na UF, eu me formei primeiro em arquivo, depois eu fiz biblioteconomia. Por contingências da vida, fiquei na biblioteconomia, mas o arquivo sempre fica comigo, né? Porque a gente carrega toda aquela
coisa da organização do fundo documental, a gente quer botar, eu como bibliotecária, eu sempre me meto nessa parte de não vamos bagunçar a coisa, eu tenho que botar do jeito que o autor, o dono da coleção queria. Eu briguei muito com o setor do Durval, que eles são os catalogadores dos livros. Eu disse, não vai tirar da ordem, que a pessoa, no caso dos livros, né, uma coleção que nós temos lá, ele botava tudo coloridinho, de acordo com o assunto dele. Aí, quando você classifica na linguagem da biblioteconomia, as letras mudam e tudo, aí os livros ficavam todos coloridos. Gente, está muito feio isso, não gostei, mas a gente tem que seguir a regra da casa. Então, mas tem muita coisa que eu brigo, mas a gente pode também dialogar, é normal a gente fazer essas colocações. Mas na minha parte da organização da coleção do Guilherme, eu trabalho nessa sala de obras raras. Antes de mexer com a coleção do Guilherme Figueiredo, eu trabalhava com a coleção Memória da Biblioteconomia, que são os livros que a Unirio ganhou da Biblioteca Nacional quando veio o curso da unificação das escolas federais, né? A Unirio recebeu a biblioteca junto com o curso de biblioteconomia. Então, eu cuidava da coleção do Memória de Biblioteconomia, juntamente com o setor do Durval, que eles faziam a organização dos livros, e eu arrumava a coleção lá, preparava e administrava essa coleção lá para a biblioteca, controlava quem entrava e saía na sala, essas coisas. A coleção do Guilherme foi me dada a responsabilidade justamente nesse período que, na segunda leva dos livros que chegaram, eu já estava responsabilizada pela professora Márcia Valéria. Ela me pediu para dar uma ordem, porque a gente tinha essas 44, 45 caixas que veio dessa empresa que foi contratada pela família do Guilherme, do professor Guilherme, porque eles fizeram, pelo que eu sei, esse material que veio da família dele na primeira leva, veio porque estava numa casa lá na Serra e estava tudo meio mofado. Tem um relatório todo dessa empresa, junto com o termo de doação para a universidade, tem todo o processo que veio bonitinho, as fotos, como que estavam os documentos. Eu acho que a organização veio meia bagunçada, veio na miscelânea, veio recorte de jornal, documentos da família, documentos, não sei, estava meio confuso mesmo. Eles foram contratados para trabalhar durante um período, então eles fizeram o melhor que eles podiam dentro da realidade lá. Acharam uma confusão de papéis mofados, eles embrulharam em papel neutro, fizeram pacotinhos bonitinhos, tentaram identificar o mais rápido possível dentro do tempo que foi limitado ao contrato. Eu acredito que tenha sido isso. Eles não fizeram assim a meia boca o serviço, não. Eles fizeram dentro do prazo estipulado pela família, né? Eles foram contratados para organizar aqueles documentos para mandar para a universidade, que a universidade exigiu que os materiais, recortes, correspondências, peças, tudo estivessem dentro de um padrão para poder ser... estavam higienizados, estavam tudo bonitinhos. Dentro da realidade, naquele momento, eles fizeram o melhor. Eu acredito que tenha sido isso. Colocaram miscelânea porque eles não foram contratados para fazer aquele tratamento a fundo do material. Eles fizeram o melhor. Eu vou entrar nesse mérito. Desculpe, eu interrompo. Eu estou com muita segunda remessa da família. Eu não sei se o outro... desculpa. Também. Eu estou falando baixo, algum problema? Não sei. Eu tô ouvindo bem, eu não estou com problema, não. Isso se repete. Eu também estou ouvindo bem. Eu também estou ouvindo bem. Vou tentar falar mais alto. Já falo alto pra caramba, vou tentar aumentar o tom. Bom, continuando.
Então, em novembro de 2019, nós recebemos mais materiais, que, além dos objetos museológicos, recebemos documentos pessoais do professor Guilherme, recebemos passaporte, documentos deles mesmo, da esposa dele, da dona Alba, até carteirinha de colégio dos filhos nós recebemos juntos, além de uma coleção de livros, e livros autografados, livros raros, que são antes de 1900, né, que a gente considera os livros antes de 1900 raros, e com autógrafos, sem autógrafos, tanto faz, bastante material. E a minha função era fazer essa... mesclar não seria o termo, é fazer a conexão entre um material que já tínhamos e o que chegou nessa segunda leva, além do material que eu já controlava antes, que era o dos autógrafos e dedicatórios do professor Guilherme, e os livros raros dele também, que englobam livros brasileiros, livros franceses. Ele tem uma coleção enorme de livros franceses, como o Durval falou, ele foi adido cultural na França há muito tempo, e na época que ele vivia, né, nos anos que ele nasceu, os anos 20 até os anos 50 ou 60, a língua culta era francesa, né? Então ele foi como é que fala, educado na língua francesa. Não era o bacana que fala o termo melhor, mas ele foi toda a coleção que ele tem, 90% da coleção em língua estrangeira dele é francesa. Temos livros em inglês, temos livros em alemão, russo, que ele gostava também, pela função dele, que ele foi diplomata há muitos anos, né? Além de ser cultural nos Estados Unidos, ele foi nos Estados Unidos também, acho que foi. Enfim, ele viajava para caramba e ele gostava de ler na língua original onde ele estava, né? Se ele estava na França, ele lia em francês, se ele estava na Itália, ele queria ler em italiano, e assim ia. E nós temos bastante ainda material que não foi ainda processado, né, tanto em livros quanto material, porque o que eu estava fazendo, justamente quando começou a pandemia, nós estávamos terminando de abrir as caixas todas para ver o que estava lá dentro e separando, como o Durval tinha feito para a exposição, assim, grandes temas. Eu tentei botar dentro do tema, assim, Guilherme publicitário, Guilherme diplomata, Guilherme político não, porque ele não tinha política, mas ele escritor, né, a parte de literatura, escritor, autor teatral, crítico teatral, cronista. Aí tinha a parte da política, como a gente está falando, era a parte que o pai dele, que era político, ele era deputado ou senador, Durval, não me lembro o que ele era. Ele foi deputado, mas ele não assumiu, tá? Ele foi eleito, mas ele não... mas a parte da política que assumiu, tinha ele era nessa parte. Dele com a Revolução de 32. Isso. E tem a parte do irmão, né? As partes dos irmãos, que eram generais, o irmão que era presidente da República, a parte da correspondência pessoal, a correspondência particular dele, entre a família e entre os amigos, os escritores, as pessoas que pediam para ele ler os originais, para fazer uma crítica, para fazer uma resenha, o que fosse. Essa parte da correspondência, na hora que eu ia começar na correspondência, a pandemia nos pegou. Mas eu tinha uma equipe de 6 estagiários que me ajudavam, a gente se esparramava pela biblioteca fora, eu entrava dentro dos laboratórios, pedia ajuda para todo mundo, para dar licença, eu preciso desse espaço, a gente se esparramava, porque é muito material mesmo, tem muita coisa, dá para fazer vários trabalhos em cima desse material dele, seja sociológico, antropológico. É um trabalho muito rico. Por exemplo, antes de eu ir para a universidade, eu não sabia quem era Guilherme Figueiredo. Para mim, ele era só irmão do presidente João Figueiredo. E o que é importante para que a biblioteca quer fazer é divulgar essa pessoa tanto para a comunidade da Unirio, quanto para o mundo, que ele foi uma pessoa
importante, inteligente e interessante para a Unirio e para o Brasil em si, né? As peças dele foram super famosas na época, nos anos 40, nos anos 50, até os anos 70, ele era super conhecido. E circunstâncias outras fizeram que ele caísse um pouco no esquecimento, mas ele tem uma história de vida maravilhosa para contar e a gente tem que ajudar a organizar isso. Infelizmente, a pandemia parou com isso, mas temos fé que vamos começar a trabalhar de novo com isso. A minha parte é mais técnica mesmo. Eu não escrevo artigos, eu não faço pesquisa do Guilherme em si, eu faço pesquisa do material do Guilherme. O meu trabalho é organizar o trabalho para os outros pesquisarem. A minha função principal é organizar o material, de modo que um pesquisador futuramente possa conseguir acessar tudo. Quando a gente conseguir terminar essa parte da identificação do material, e aí nós vamos começar a parte da digitalização, começando desde os artigos dele, todas as crônicas, ele escreveu durante mais de 40 anos em jornais diversos, tanto no Rio quanto em São Paulo, além dos livros, nós temos todos os originais, acho que todos, assim, 89% dos originais nós temos, tanto das peças quanto dos livros dele. Tem desde a boneca, das versões dos livros que ele ia escrever. Temos os livros todos, assim, todos os livros que ele escreveu, temos lá na biblioteca, além de todos os livros que a família deu para nós, inclusive a Vera e a Ana, quando foram lá a última vez, nós tínhamos um livro que elas não tinham na coleção delas, da família, e que ele tinha doado para nós. E ela falou, esse aqui eu não tenho, a gente achou até interessante, nós temos mais do que elas, né? Mas foi bacana. E a gente estava contando com elas também para ajudar nessa parte da identificação em fotos, quem é aquela pessoa que está à esquerda, à direita, porque isso é muito complicado, né? A gente não tem, os contemporâneos deles estão saindo, estão morrendo, estão indo embora e a gente não está, daqui a pouco a gente perde essa informação, né? É muito difícil localizar quem é aquele moço sorridente que está ali do lado, quem é quem está abraçando. Isso é complicado, né? Em arquivo, se a gente perder essa referência, a gente está perdido. É isso. Qualquer pergunta, estou às ordens. Ótimo, 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 Marta. A pergunta que eu faço a você é o seguinte: você tem uma dimensão, mais ou menos, tem algum projeto, alguma estimativa de quanto tempo, ou seja, qual o quantitativo, como é que se pode tratar esse acervo em quanto tempo, quais são os maiores desafios que você percebe do ponto de vista técnico para, pelo menos, tratar essa documentação, esse acervo, de forma que ele possa estar acessível? A pior parte sempre é a parte econômica, né? A gente depende de material, de equipamento, por exemplo, eu uso para administrar as tabelas, o conteúdo de lá, eu uso um computador que é emprestado, um notebook que a diretora emprestou para minha sala. Minha sala não tem recursos informacionais direito para controlar o acervo. A gente usa o scanner da biblioteca, que às vezes está pifado, às vezes não está. Essas coisas de equipamento mesmo, que a gente tem esse problema agora. Mas eu tinha uma projeção de que até o final desse ano eu já teria preparado tudo, eu tinha separado e setorizado tudo, com a ajuda dos meus estagiários. Eles são de biblioteconomia, tinham 2 de arquivo e uma de museologia que estavam me ajudando, mas que quando a gente voltar, eu vou ter que reorganizar tudo. Mas eu acho que, no geral, professor, eu levaria uma média de 1 ano e meio para poder resolver tudo, começar a digitalizar. No nosso caso, também temos que ver, vocês têm uma base, você falou, o NECA, né, que controlaria o acervo melhor. Eu tenho que fazer esse link, como o Duval falou,
de colocar que a correspondência tal tem a ver com o livro tal, que tem a ver com a peça tal, que tem a ver com o cartaz que está lá fora, que tem a ver com a estátua que ele doou, com o retrato que está pendurado na porta da biblioteca, com a ninfa que está na porta, na entrada da sala, e assim vai. Esse tipo de conexão é super legal, a gente faz isso em arquivo, a gente faz isso em livro também, mas demora esse processamento, você tem que fazer peça a peça, item por item, e o nosso sistema de administração do acervo da biblioteca não tem essa vertente de ter esse descritor, né? Mas, fora isso, acho que tudo dá para você ir fazendo umas adaptações. Mas o desafio maior realmente é pegar os documentos e ir destrinchando um a um e poder identificar cada um, e a importância de cada um. Vai desde um bloquinho de rascunho, que ele fazia desenhos, os primeiros poemas, até um diploma que ele recebeu da Ordem de Honra da França, né? Ele recebeu 2 ou 3 medalhas de honra do governo francês, eu acho bacana isso. Tudo tem o mesmo peso, desde aquele bloquinho até uma medalha, né, bacana que ele recebeu já no final de vida. Parou. Acho que travou ele, o professor Jair. Será? Vamos Paulo, aguardar fala uma coisa. Isso, primeiro agradecer aí que eu assim, registro que eu recebi verdadeiras aulas, tanto do Durval quanto da professora Marta, aí, me permito chamar assim de professores, né, sobre a organização do arquivo, e arquivo que a gente considera aí, na verdade, seria até melhor chamar de coleção, dada realmente esse acervo multifacetado que o professor Durval colocou. Então, a gente que, na verdade, está na disciplina Organização Prática de Arquivos, sem poder, pela pandemia, tocar, vocês estão sendo os nossos pontos aí sensoriais e tudo, então a gente fica muito feliz aí com essa oportunidade. Eu gostaria de fazer 4 perguntas, mas dentro, assim, a nossa expectativa é de entregar para o professor Jair, no final, um projeto de organização dentro de uma visão arquivística e também um detalhamento, né, um projeto separado em Olmeca, quer dizer que é um repositório, inclusive, que é a ENAP do governo brasileiro. Fiquei um pouco fora, estou de volta. Né? Opa, professor, já ia fazer as perguntas aqui enquanto o senhor chegava. Vou passar a palavra aí para a autoridade. Pode continuar. Tá bom. Então, a primeira pergunta é assim, existe uma proposta de arranjo diferente daquelas que foi publicadas, né? E a última que eu tenho, que é do professor Durval, que relata aí que a empresa fez um arranjo inicial e a turma, a nossa turma tem somente esse arranjo. Desse trabalho feito pela biblioteca, nós já teríamos um outro arranjo desse arquivo pessoal aí do Guilherme Figueiredo? Teríamos, sim. O arranjo deles, como eu te disse, eles fizeram um serviço básico, não foi uma coisa profunda. Eu separei, tanto que eu estou te falando. Eu ainda estou terminando de analisar, ainda estou chegando na correspondência dele, para ver se tem mais alguma subcategoria, porque na parte profissional, eles botaram assim, parte profissional, né, Durval, você acompanha comigo, tinha os artigos, recorte de jornal, eu achei interessante isso, eles botaram assim, recorte de jornal, mas aí dentro do recorte de jornal tinha coluna social, tinha lançamento de livro, tinha nascimento de filho, casamento da neta, tinha assuntos diversos. Recorte de jornal é uma coisa geral mesmo, é como o Durval falou, uma miscelânea que não tinha nada a ver. Então, eu fui com meus estagiários, a gente foi fazendo assim, recorte de jornal,
o Guilherme na Unirio, Guilherme presidente da FUNARGE, Guilherme presidente do como é que é o nome? Teatro Municipal. Ele teve várias, enquanto profissional, ele tinha um monte de funções diferentes. Então, cada recorte de jornal está entrando em uma categoria. Vida profissional dele tem diplomata, escritor, diretor, reitor, e assim vai. Então, a gente está tentando organizar nesse sentido. Vida profissional, recorte de jornal não existe recorte de jornal, uma coleção recorte de jornal. Recorte de jornal diz respeito à peça de teatro, à vida profissional, e assim a gente está tentando fazer. Conforme vai surgindo, vai repetindo o assunto, aí a gente aumenta as categorias. Se o assunto é repetido, aí sim a gente aumenta. O presidente da FUNARGE, por exemplo, ele, através de um processo que ele criou, um processo de direito autoral que ele teve em 2 ou 3 situações diferentes, 2 grandes e uma pequena, uma menor, ele virou especialista em direitos autorais. Então, ele era especialista e depois ele virou consultor de direitos autorais para alguns outros colegas. E nisso é bacana. Aí a gente foi aprendendo. Poxa, ele tem muita coisa sobre direito autoral. Então, criamos a categoria direito autoral, que é desde ele defendendo os direitos dele, quanto ele dando consultoria sobre o assunto. E é super bacana isso. Como ele foi publicitário, tem alguma coisa, bem pouca, dele. E eu achei bacana que ele já tinha essa preocupação de eu sou importante, eu vou ter um registro para tudo que ele foi fazendo. Ele não criou um diário, né? Tanto que o livro dele, eu tentei ler, sinceramente, vou ser sincera com vocês, eu achei muito confuso. Ele vai e volta, e eu fiquei assim, é melhor não ler agora, depois eu leio. A Marie é a minha referência, quando eu tenho uma dúvida, a Marie me ajuda, e aí eu faço isso porque eu não tenho tempo. Ou eu trabalho lá, ou eu leio o livro dele. Eu não tenho tempo de ver isso agora. Como eu falei com vocês, o meu foco é organizar os documentos dele. Essa parte da teoria de ver o contexto, a contextualização do ambiente, do mundo na época, coisa e tal, isso agora, para mim, não é importante. Para mim, é importante organizar a coleção. Quando eu tenho alguma dúvida com relação a essa contextualização, aí eu pergunto aos universitários. Bacana, deixa eu só... desculpa, Paulo. Deixa eu só complementar a Marta, até em relação à sua pergunta. Quando a gente pegou esse arquivo que veio dessa empresa, que foi doado pela família em 2015, foi que a gente não tinha dimensão do que existia necessariamente dentro desse arquivo. Porque, como a Marta falou, eu também comentei, as categorias eram muito abertas, eram muito gerais. Foi a partir desse primeiro passo, meu e da Marie, que a gente conseguiu identificar as potencialidades desse arquivo. E aí, a direção, junto com a Marta, que tem um conhecimento técnico para isso, que nem eu, nem Marie, que somos bibliotecários apenas teríamos, ela ficou responsável por fazer essa organização. Então, houve esse meio tempo, sabe? Entre chegar, descobrir necessariamente o que se tinha, descobrir a importância disso, porque a Marta lá, ela tem diversas funções. Só que, nesse momento, diante da descoberta da importância desse arquivo, a Marta foi, não sei dizer se incluída em mais um trabalho ou retirada e colocada exclusivamente nesse. Mas eu acho que foi incluída em mais um, como todo mundo lá, enfim. Mas, assim, foi essa a dinâmica da nossa descoberta sobre o arquivo. E, inclusive, eu passei primeiramente sobre esse arquivo, né, nessa primeira fase, e hoje em dia, lá, né, no caso, conversando com a Marta, eu percebo coisas que eu não percebi na época, porque Marta trouxe um outro olhar, um olhar mais técnico, e com outras ligações que ela conseguiu fazer através dessa nova organização dela. Então, porque como eu peguei o arquivo, vamos dizer assim,
mais cru, sem as categorias que a Marta estabeleceu agora, eu acho que com essa nova organização que ela deu, as relações estão mais claras, ou está mais fácil de você identificar essas relações. Só para complementar sobre a pergunta da professora Alexandra, perguntar aqui sobre a história pessoal do Guilherme, se tem cartas, diários, álbuns de família, escrita, descrevendo família, amizades e bar. Então, nós temos diversos álbuns de foto. A grande maioria, como a Marta falou, esse arquivo estava numa casa lá na região serrana. E alguns documentos pegaram mofo, umidade. Então, algumas fotos não estão em perfeito estado. Mas nós temos álbuns de família, tanto pertencentes ao pai dele, ao senhor Euclides, quanto pertencentes ao próprio Guilherme. A gente tem um acervo grande de foto também, dele com a família, com os pais, os filhos, os irmãos. A grande questão, até a Marta falou que o professor já estava interessado em algumas fotos digitalizadas, em alguns documentos digitalizados. Nós não nos preocupamos, nesse primeiro momento, com a digitalização desses documentos. A nossa intenção é terminar essa organização para depois partir para essa parte de digitalização. O que eu fiz na época da exposição foi digitalizar amadoramente, peço desculpas, alguns documentos para a gente nortear a nossa discussão. Até para eu mostrar a diretora, mostrar outras pessoas, para a gente tentar realizar essa exposição e, ao mesmo tempo, mostrar a importância desse acervo, desse arquivo, no caso, para ser trabalhado, que a gente acabou conseguindo através da Marta. Então, nós temos cadernos dele da escola, da época que ele estudava no colégio militar, temos fotos dele de infância, temos alguns currículos, não sei necessariamente o que a professora Alexandra se interessa, mas os currículos dele mostram muito a preocupação dele com a organização. Ele não guardava esses documentos à toa, ele tinha uma preocupação em documentar a vida dele. E os currículos, as diversas versões dos currículos, mostram perfeitamente essas mudanças que até ele foi tendo ao longo da vida em relação ao que era importante ou não incluir como registro histórico profissional dele. Então, nós temos coisas assim, sobre os bairros, não muito. Nem do Rio e nem da época que ele ficou em Paris. Algumas fotos nos remontam ao Rio da época dele, que eu acho isso muito rico, porque, dependendo do propósito, a gente consegue ver, por exemplo, ele correndo antes da ponte Rio-Niterói ser inaugurada. Antes da ponte Rio-Niterói ser inaugurada, tem uma foto dele na ponte correndo, fazendo Cooper. Então, são coisas que não remontam necessariamente ao fato histórico, mas que têm uma ligação. Talvez alguém que estude a ponte Rio-Niterói consiga ali ver um registro da ponte antes da inauguração dela. Não sei se eu respondi completamente, mas acho que dá uma noção da riqueza dos detalhes que estão por detrás do Guilherme. Não só a figura dele, que é o principal, mas o que a gente consegue montar por trás. Ele, na TV Tupi, que foi uma das principais e uma das pioneiras, ele era o diretor de programação. Então, as ideias dos programas da TV Tupi vieram dele. E era engraçado, porque os programas de namoro via telefone já estavam lá, que ele propôs a ideia. E isso foi se perpetuando até pouco tempo, quando mudou apenas de mídia, né? Passou para chat ou outro tipo de mídia vindo com as tecnologias. Mas diversos programas já estavam lá.
Então, é algo bem rico de se estudar, e a partir do seu olhar, professor Alexandre, eu acho que você tem possibilidades de fazer, talvez, as relações que você procura. Mas é aquela velha questão do pesquisador, né? Cada pesquisador tem uma visão moldada para determinado assunto e para determinado viés. Então, eu olho com um aspecto, a Marta olha com viés mais técnico, e cada um que olhar torna esse acervo muito mais rico, e é o que a gente gostaria que acontecesse. Que ele se tornasse mais rico justamente pelas relações que, lógico, os pesquisadores podem trazer à luz desses documentos. Obrigado, professor Durval. Apesar da barba branca já demonstrar aí uma certa idade, eu sou aluno do professor Jair, então eu vou chegar lá ainda ser professor. Mas obrigado aí pela sua deferência. E aí, professor Jair e professores Durval e Marta, eu vejo assim, como aluno, para a proposta que a gente tem, que é encaminhar um projeto para a organização desse arquivo à luz do arquivo inteiro. A gente precisaria desse arranjo atualizado e, é claro, deixando propriedades intelectuais, ou seja, no nosso trabalho, a gente fala, olha, arranjo do arquivo pessoal de Guilherme Figueiredo, elaborado pela biblioteca, pela professora Maria Marta. Faz uma diferença no currículo. A gente deixaria isso bem registrado, que eu acho que isso é importante, realça o trabalho e já traz o benefício que tanto a professora Durval, ou o professor Durval, como a professora Marta falaram, que eles, do interesse em que a academia, né, principalmente a Unirio, se beneficie disso daí. E um outro, que é um recorte, nós como alunos, e aí sendo orientados pelo professor Jair, gostaríamos de oferecer para esse trabalho que a biblioteca está fazendo, um pequeno recorte dentro de uma plataforma aberta, gratuita, OMECA, em que, como o professor Jair retornou, a gente vê que a grande vantagem hoje do sistema dessa plataforma OMECA, é que ela permite colocar, por exemplo, áudios, colocar, por exemplo, filmes, quer dizer, e dentro do quê? Maravilha. Dentro de uma coleção, quer dizer, trata arquivo, biblioteca, museu, e aí faz muito adequadamente ao trabalho que vocês estão fazendo. Então, a nossa turma gostaria não pegar todo o arquivo, não, mas pegar um recorte dessas facetas do arquivo pessoal do Guilherme Figueiredo e colocar como conclusão da nossa turma e entregar de retorno para a biblioteca como um embrião. E aí, eu acho que faltaria a gente conversar sobre isso. Se a gente tem em tempo hábil essa relação de documentos aí, do acervo inteiro, e aí algum recorte, o professor Durval falou, olha, muito amadoramente, eu tirei algumas fotos, vi alguns documentos, então a gente gostaria de trabalhar com isso, mas não vai dar tempo da gente, por exemplo, colocar uma coisa profissional, na verdade, é a mensagem. Claro que, do ponto de vista arquivístico, a gente gostaria de pegar esse documento digital, que pode ser não original, né? Uma cópia de uma coisa, e a gente descrever, a gente indexar, e isso entregar para o professor, que com certeza vai entregar aí para a biblioteca, o nosso compromisso, essa plataforma OMECA funcionando, e já nesse primeiro momento da gente, inclusive, atender o objetivo de vocês de expor. Talvez a gente poderia expor, como a gente vê hoje o pessoal expondo, através de um sistema digital, até a gente ter um momento de trabalhar fisicamente. Mas a gente está muito satisfeito com essa oportunidade. Muito obrigado, professores. Nós já separamos ontem, eu e Durval, professor Jair e Paulo, uma amostra do que o Durval já tinha digitalizado, ele vai liberar para vocês depois, você vê se interessa, ver se é por aí que vocês querem. Ótimo. São alguns artigos, alguns itens que o Durval separou comigo para a gente mostrar para vocês se é a vertente que vocês querem mesmo. Como o Durval disse, ele digitalizou de qualquer maneira, era só para fazer o projeto para a exposição mesmo. Então, é uma coisa bem rústica, né, Durval?
Porque a ideia, professor, é justamente a gente escanear no primeiro momento e depois tratar essa imagem. Porque como são documentos bem antigos, a gente queria tratar, melhorar a resolução e que não foi possível em função de diversos aspectos. E agora, em função da pandemia, até o acesso a documentos que a gente gostaria de oferecer a vocês está impossibilitado, né? Até vi que a professora Alexandre que comentou sobre a imagem na Ponte Rio-Niterói. Infelizmente está lá, a gente não tem ela digitalizada, nem foto, nem nada. Alguém, porque a minha sala é a sala de obras áreas. A minha chave da minha sala fica dentro de outra sala, que fica dentro de outra sala. Então, é super segura. Eu não posso nem chegar a pedir para algum segurança abrir. Abre lá e pega para mim, tira a foto. Eu não posso nem pedir isso, porque não dá. A professora Alexandre também está comentando. Pode falar, professor, desculpa. Olha, de qualquer forma, eu fico bastante alegre com o que vocês estão me falando. Eu acho que, especialmente com relação à disponibilidade desse pequeno acervo digitalizado, mesmo que não ideal, já é uma coisa assim, extremamente importante para o nosso trabalho, até porque a gente também não tem tempo hábil para fazer tudo. A gente só queria uma pequena amostra para poder utilizar essa pequena amostra num acervo experimental na plataforma Omeca, para a gente, inclusive, conhecer melhor a plataforma, as funcionalidades e apresentar para vocês essa primeira aplicação experimental. Né? Então, só que tem uma questão que, para mim, é mais importante do que isso, é que ter vocês como aliados nessa proposta, entende? Porque, na verdade, a gente vai devolver isso para vocês, mas vocês têm muita informação que pode dar para a gente e nos ajudar a conceber isso, a conceber não só esse projetinho que a gente está querendo propor e fazer, como também essa pequena amostra experimental, de forma que essa aplicação possa ser aperfeiçoada, possa ser multiplicada, possa ser utilizada em outras mostras, outros acervos, inclusive da própria biblioteca, entende? Nesse sentido de que a gente é apenas uma disciplina que tem uma duração muito curta, que eu entendi que uma maneira da gente trabalhar ela seria assim, ou seja, pegando esse acervo, estudando o acervo, a gente não tinha nem a pretensão inicialmente de fazer grandes coisas, porque a gente sabe que não teria acesso mesmo aos documentos, mas estudando o acervo, pensando o acervo enquanto um arquivo pessoal dentro de um arquivo público, entende? Que é uma coisa que a gente não trabalha muito, praticamente dentro dessa disciplina, mas é extremamente interessante a gente ter vocês como aliados para nos ajudar a pensar isso, ou seja, todo o trabalho que vocês fizeram, todo o legado que vocês fizeram e deixaram até agora, são extremamente importantes para a gente concluir esse projetinho e essa aplicação experimental, entende? Então, eu já estou bastante feliz por ter essa parceria de vocês, entende? Para nós também, professor, desculpa, é importante vocês ajudarem, principalmente a mim lá no arquivo, quando a gente puder voltar, né, as atividades, se puder mandar estagiário para mim, eu vou aceitar de coração, bolsista, o que for, porque todo mundo contribui, né? Você mesmo pode ir lá me dar um palpite, não é por aí, é por aqui, vamos lá, vamos me ajudar, porque é interessante para mim, que estou trabalhando lá no grosso da obra, e vocês também podem escrever artigos, né, publicar alguma coisa, tanto Durval já publicou e pode publicar de novo, mas vocês também podem publicar com a sua vertente também, mais para arquivo, mais para outro ponto de vista, eu acho bacana. Eu aceito contribuição de tudo quanto é lado, e a Márcia Valéria, diretora, também, ela adora fazer parcerias com todo mundo, então estamos abertos para todo mundo que quiser ajudar. Aquilo lá não é uma vaca sagrada que ninguém pode tocar, nem nada, é justamente a gente está lá para preparar o material para todo mundo poder consultar. E de uma maneira mais prática possível. E o que eu ia dizer é que justamente a gente agradece porque conseguir
especialistas para opinarem sobre o nosso trabalho, sobre a nossa organização, sobre a nossa temática, é algo muito caro. E a gente tem os melhores ali. Então, se a gente tiver essa parceria com os professores de arquivo, de Bíblia e de outras áreas, a gente também tem uma relação muito próxima com o pessoal do CLA, quando a gente vai realizar exposições. Então, assim, eu acho que todo mundo se ajudando, que a gente sabe, a Marta comentou de algumas dificuldades, né? A gente que trabalha em órgão público sabe das dificuldades que temos, então, se todos nós nos ajudarmos, o trabalho fica muito mais rico. Deixa eu só fechar uma coisinha que a professora Alexandra falou sobre os áudios da radiografia na Rádio Tupi. Na verdade, foi TV Tupi. Acho que ela saiu? Saiu. Poxa, eu ia responder a ela saiu. Quando ela voltar, eu respondo. Vamos seguir. Tá bom. Não, mas Durval, de qualquer maneira, ele está gravando, ela pode ouvir depois. Verdade. Com relação aos áudios, isso é uma dificuldade, professor. Se vocês puderem nos ajudar nisso futuramente, eu tenho, não sei se a Ana falou, eu não vi a entrevista toda que ela deu a vocês, ela doou toda a coleção de fitas cassete do Guilherme Figueiredo, são mais de 170 fitas. E tem fitas com entrevista dele. Eu não tenho como transcrever isso, nem passar elas para um áudio em MP4 ou qualquer outra coisa, porque nós não temos equipamento na faculdade. Não existe equipamento para isso lá, para fazer essa coisa. Então, é aquela coisa, a gente procurar um parceiro que ajude a fazer essa digitalização para nós. Aí ela voltou, Durval. Ela voltou. Vai lá, Durval, faz a resposta que ela... Professor Alexandre, na hora que eu ia lhe responder, a conexão caiu. O que eu ia te dizer é que, na verdade, não é Rádio Tupi, é TV Tupi. Ele teve também participação em rádio, mas foi breve. O que a Marta estava explicando é que no arquivo inicial, nós não tínhamos áudio nem vídeo, nada de áudio e vídeo. Na segunda doação, que foi feita pela senhora Vera e pela Ana, que foi com quem vocês conversaram da última vez, foram doados mais de 170, né, Marta? 170 fitas cassete. Eu estou vendo o arquivo. Mas bastante fitas cassetes com entrevistas do Guilherme. Então, ali talvez você possa ter algo que lhe interesse. Por que eu digo que pode ter? Porque nem a gente, infelizmente, conseguiu ouvir. Por falta de um equipamento essa questão de suporte, né? Por falta de um equipamento que facilite a audição dessas fitas, a gente ainda não conseguiu identificar exatamente o que tem e nem a qualidade de que está. Porque a gente só conseguiu identificar pelo que está anotado, na descrição no infólucro, mas não no conteúdo. E isso é importante porque na época que eu estava pesquisando, lá a pesquisa inicial, em 2016, 2015, 2016, eu pesquisei tanto na FGV, que tem lá o CPDOC, e eles têm uma apenas entrevista do Guilherme, mas eles não têm o áudio, eles só têm a transcrição. Então, o áudio eles não têm. E no Museu da Imagem e do Som, que eu também fui, a gente não tem registros dele. Existe uma entrevista dele, apenas o áudio, que eu tentei recuperar para justamente fazer a migração, está em um suporte de rolo, e que eles falavam que está com mofo, e que a gente da Unirio, teria que ser responsável por devolver em bom estado. Partindo do princípio que já está com mofo, dificilmente a gente conseguiria devolver em bom estado quer dizer, já não está em bom estado, né? Então, esse material que foi doado seria de extrema exclusividade, vamos dizer assim, do acervo da Unirio. Então, assim, é algo que não tem. Só que, infelizmente, a gente também não tem a máquina para poder... a preservação que o pessoal fala tanto digital, né? Que hoje em dia, e aí a gente esqueceu de preservar os suportes para mídias antigas, né? Vinil também, nós temos lá
vinil doado que a gente não tem como ouvir, porque não temos máquina. Uma pergunta tanto para Marta quanto para você, Durval. Naturalmente, como vocês falaram, isso tudo depende de recursos financeiros, recursos materiais para poder implementar todas essas tarefas que ainda faltam, né? Ou seja, como isso é possível? A gente tinha imaginado escrever um projetinho mesmo. Eu tinha incumbido a turma de pensar um projeto, inclusive orçando esse projeto, para que essas questões fossem, pelo menos, minimamente solucionadas, entende? E aí eu acho que a participação de vocês seria muito importante, especialmente, por exemplo, para a transcrição e preservação dessas fitas cassete, que a Alessandra pode muito ajudar a trabalhar o conteúdo, a gente precisa de equipamentos, a gente precisa de tempo, a gente fazer a transcrição. Isso tudo é um recurso que demanda tempo, demanda dinheiro, demanda recursos humanos, entende? Então, são questões que a gente precisa tratar num projetinho, priorizando naturalmente o que é. Por exemplo, eu penso que fita cassete é a mídia mais vulnerável hoje em dia, porque ela está passível de ser totalmente perdida em muito pouco tempo, por conta da própria característica do suporte que a gente sabe, entende? Então, a gente vai ter que priorizar algumas mídias dessa para tratar. Eu acho que um projeto desse poderia contemplar esse tipo de coisa, entende? Então, isso seria uma questão. Outra coisa diz respeito propriamente à plataforma. Você me falou que trabalha com um notebook lá na sua sala. Como é que você transcreve isso para o banco de dados da biblioteca? Como é que é a plataforma da biblioteca? Quem trabalha isso? Como é que isso é feito? Em quanto tempo você presume ou estima que, uma vez de tudo identificado, você fazer essa descrição? Ou seja, a descrição também demanda um tempo, ou seja, essas conexões que se propõem também demandam um tempo. Ou seja, como é que você pensa isso? Atualizando aqui a quantidade de fita cassete, eu falei uma mentira muito grande, são 735 fitas cassete. 735, sendo que dessas 735, as 30 ou 40 fitas são alguma coisa que tem a voz do Guilherme. As outras são fitas de música, que ele gostava muito de ouvir, que a Vera falou, a Ana falou que ele gostava muito de ouvir música clássica, e ele tem muita fita. Eu tenho 11 fitas VHS que são alguma coisa importante. Está escrito na caixa, nas etiquetas, que é algum momento familiar, alguma coisa desse, e elas podem ter também, tanto a neta quanto a nora, eu acho que claro que elas não doaram tudo, né? O filho não doou tudo para a biblioteca, eles doaram alguma coisa que eles não acharam importante, momentos da família, coisa e tal. Elas podem até ter, e conforme a gente vai mostrando a seriedade do nosso trabalho, elas vão liberando mais coisas. Eu acredito que a gente consiga também mais coisas com elas. Elas mesmas já tinham se disponibilizado, né, Durval, antes da pandemia, de nos ajudar e falar, eu tenho isso lá em casa, eu posso trazer, não sei o quê. É aquela coisa da confiança no profissional, né, professor? Então, eu sei que tem muita coisa ali que a gente pode recuperar, mas, infelizmente, a universidade, conforme vai quebrando o equipamento, a gente não tem como repor. Canso de ver a funcionária, a própria Márcia Valéria, gasta o dinheiro do bolso dela para fazer isso, né? E a gente vê que é um esforço hercúleo que vocês professores, né, vocês pesquisadores fazem, às vezes, para o projeto andar, tiram do próprio bolso para o barco não afundar de vez. O meu principal problema lá é esse, mas com relação à nossa base, a base que a gente usa é a base Sofia da empresa, como é que é? Pérgamo? Prima Informática. Prima Informática. A base Sofia, ela tem até uma base voltada para arquivos, só que nós não temos esse módulo. E eu não cheguei a esse ponto de inserir nada, porque, como eu te disse, eu ainda estou fazendo o levantamento e estou usando um Excelzinho básico para fazer a descrição. Não estou usando nada sofisticado. Como eu te falei, as subcategorias que eu fui criando,
eu fui fazendo conforme eu e meus estagiários, meus bolsistas estavam me ajudando ali, identificando cada tema que era repetido, e a gente foi separando. Quando eu ia começar a ver isso com a professora Márcia Valéria, é que aconteceu o episódio. Eu já estava acabando, disse, Márcia, eu vou pegar a correspondência e dali para frente a gente vê o que vai fazer. Pum, veio Covid-19 e a gente teve que parar. Tá bom? Sobre essa questão do projeto, dessa parceria sobre a questão do equipamento, eu acho muito válido, inclusive porque a gente, como eu te falei dessas fitas, desses discursos que podem ter falas raras ali, a gente tem também uma coleção de vinil que foi doada na primeira leva do Guilherme Figueiredo, que eu acho que a família doou, não porque não achasse importante, pelo contrário, por achar importante, é que elas doaram a ponto de ficar eternizado lá na biblioteca, que lá eles sabem que vai ter o tratamento e divulgação necessária. E eles doaram uma coleção, que na verdade são alguns vinis, mas que está dentro de uma caixa específica. Uma caixa que eu falo é uma caixa, um invólucro, como se fosse uma coleção especial de vinis sobre a Revolução, que eles não chamam de Revolução, eles chamam de Movimento de 32, porque o Euclides Figueiredo e o Guilherme Figueiredo, eles participaram desse movimento, contra o Getúlio Vargas em São Paulo. E nós também não conseguimos ouvir exatamente o que estava nesse vinil e nem saber se o vinil estava realmente funcionando ainda ou não. O que eu fiz na época foi verificar quem possuía esse material para saber se eles tinham transformado em outra mídia, para a gente tentar negociar uma parceria para tentar, na exposição, reproduzir esse material, já que o Guilherme fez parte desse movimento. E aí eu descobri, quer dizer, com uma pesquisa que não foi exaustiva como deveria ser, eu descobri apenas no Museu do Ipiranga esse material. Então, olha como a gente tem ali coisas que poucos têm. Só que, infelizmente, em função da falta de equipamento, a gente nem consegue saber se nós temos apenas o vinil, né, o material, ou se nós temos o áudio em perfeito estado. Eu falei a respeito de um projeto, de uma estimativa, da eleição de uma amostra que a gente pudesse começar a trabalhar, porque isso também me interessa muito por conta do laboratório que eu tenho lá. Eu tenho um laboratório que eu criei lá na Unirio, laboratório de preservação e gestão de acervos digitais, né, em que eu posso, enquanto pesquisador e enquanto professor, buscar algumas fontes de fomento para... Claro que hoje nós temos uma situação totalmente adversa, né? Mas a gente pode pensar um projeto e buscar de algumas outras fontes que não seja da própria Unirio, recursos para poder trabalhar pelo menos um projetinho experimental inicial, tá vendo? Ou seja, também nesse sentido da gente poder, também poder colaborar nesse sentido da gente pensar um projeto envolvendo recurso humano, equipamentos, porque equipamento é mais fácil você conseguir dessas fontes de financiamento, né? Às vezes até por troca, alguma coisa assim, né? Mas é possível tomar uma iniciativa nesse sentido, então, mas para tudo isso é preciso ter um primeiro projeto, né? Um projetinho para poder submeter, né? Outra coisa que eu queria falar é o seguinte, uma outra contribuição que a gente pode dar e pode continuar a dar, é a primeira vez que eu pego essa disciplina, a organização prática de arquivo. Eu tinha trabalhado com outras disciplinas, gestão de acervos digitais, essas coisas assim, e nunca trabalhei com essa disciplina. E nessa primeira vez eu entendi que eu tinha que sair um pouco do lugar comum e pensar um acervo diferente dos que tem na Unirio, que são arquivos institucionais, certo? Então, e eu pretendo continuar com essa disciplina, entende? E continuando com essa disciplina, esse objeto de estudo pode continuar com um aluno das próximas turmas, entende? Então, eu penso que isso pode ser uma contribuição interessante, a gente dar um ponto de partida agora, mas ele não se interromper agora
ele ser prosseguido com as minhas próximas turmas, né? E a última coisa que eu queria falar, e tem a ver com uma questão mais teórica, vamos dizer assim, mais acadêmica, né? É que eu estou, nesse momento, concluindo uma pesquisa sobre o novo padrão de descrição Records in Context, que não sei se vocês já tomaram conhecimento. Mas a proposta desse padrão é justamente permitir, é um padrão que vem substituir todos os padrões anteriores de descrição do Conselho Internacional de Arquivo, e a proposta desse padrão é justamente de permitir essa contextualização, ou pelo menos permitir várias contextualizações. Por isso que o nome se chama Records in Contexts, no plural, entende? E ele é muito potente para isso que vocês acabaram de falar, de criar essas conexões. Ou seja, a gente tem sempre em arquivo, a Marta sabe disso, né? De pensar os acervos do ponto de vista institucional, do ponto de vista de um fundo institucional, da memória institucional. Mas só que os acervos eles são constituídos de relações sociais, né? Que recebe, produz e recebe. E essas relações sociais estabelecem conexões com várias instâncias. Quando você fala aí do documento Figueiredo caminhando pela ponte Rio-Niterói, entende? Isso remete a várias conexões que não necessariamente só a história do Figueiredo, do Guilherme Figueiredo, tá vendo? Quando fala da peça a Raposa e a Uva, as várias conexões que essa documentação propõe, entende? Ela estabelece milhões ou milhões, não vou dizer, mas muitas conexões que, em princípio, os formatos de descrição que a gente tem até o momento não dá conta deles, mas que esse novo formato permite, entende? Que é o que eu tenho estudado e que eu também pretendo utilizar justamente junto com a plataforma, não nesse momento, mas no momento seguinte, entende? Então, tudo isso são contribuições que eu acho que eu posso também dar ao acervo, né? Uma vez que eu tomei essa iniciativa de pensar esse acervo. E eu penso também que a Alessandra tem muito a contribuir também com essas conexões que envolvem a história de vida dele, entende? Que é um outro olhar, um olhar que vai para além da questão simplesmente do acervo em si, entende? Mas dessas conexões que se estabelece, que ele estabeleceu em vida com as várias instâncias, com TV Tupi, com a Unirio, com a França, ou seja, são muitas conexões que naturalmente só é possível fazer se nós tivermos um outro olhar sobre esse acervo e sobre como ele pode funcionar. Pode falar. Desculpa, você gostaria de falar só um pouquinho sobre a praça também? Vale a pena mencionar isso? Porque seria um ponto de partida interessante. Acho que você pode falar, Alessandra, acho que você pode falar. Tá, então, eu sou diretora, não sei se vocês estão me ouvindo, a minha conexão está bem ruim. Tá. Perfeito. Sou diretora de uma ONG que trabalha na troca de histórias de vida e no conhecimento que contém, contido dentro dessas histórias. E se chama o Instituto Urca e a gente se baseia aqui na Urca mesmo. E um dos nossos projetos tem a ver com a Baía de Guanabara, começando no território da Urca. Então, a gente tem uma intenção de tentar adotar a Praça Guilherme Figueiredo junto com de fazer uma colaboração entre organizações em torno da praça, mas com a base nas histórias de vida, especificamente com a biblioteca, eventualmente, né? De tentar ver se a gente não pode entender o bairro um pouco melhor através desse acervo, que foi o... Seu microfone fechou, hein? Alessandra, seu microfone fechou. A conexão dela não está boa, não. Alô?
Eu vou tentar, eu conheço um pouco o projeto, eu posso enquanto ela não está aqui presente, o projeto foi uma sugestão inicialmente minha de pensar a praça, né, mas que a própria Instituto Turco adotasse a praça de forma que ela representasse, de alguma forma, esse trabalho que o Instituto Turco tem feito na URCA, ou seja, de pensar o próprio território da URCA como um espaço que existe uma memória, né? E estando a praça em frente à biblioteca, e a gente trabalhando com o acervo do Guilherme Figueiredo, e a praça sendo uma homenagem a ele, ou seja, em nome dele, todo esse conteúdo, toda a história de vida, a começar pelo fato dele ter sido reitor da Unirio e fica na própria URCA, já é uma contribuição interessante para a gente pensar essa ativação da praça, propriamente dita, entende? Pensar um outro olhar para a praça, de forma que ela pode ser uma extensão, inclusive, da própria biblioteca, uma extensão, inclusive, da própria Unirio, ou seja, a ideia de revitalizar a praça de uma forma que ela se torne viva, ou seja, ela vai para além de pensar uma reforma física da praça, né? Ou de uma ocupação da praça de uma forma física, mas é pensar o que ela traduz, o que ela diz, que memória ela traz, por que tem aquele nome, por que está ali naquele lugar, ou seja, tem todo esse aspecto, entende? Então, nesse sentido, a ação do Instituto Turco seria nessa proposta de adotar a praça, envolver os parceiros no entorno, como é o caso do CPRM, da própria Unirio, para poder trabalhar e ativar aquela praça como um local de memória, né? E um local de ativação, ou seja, a gente sabe que, naturalmente, preservar os lugares não significa simplesmente preservar fisicamente, significa ocupar, né? E ocupar seria essa seria, pelo que eu entendi até então da proposta da Alessandra, seria essa proposta. Ela voltou aqui. Eu tentei complementar o que eu sei do projeto da praça, mas você pode concluir, Alessandra. Não, por favor, termina, porque realmente está muito instável aqui. Eu vou ficar na escuta mesmo. Só complementando o que o professor Jair falou... Está cortando muito a ligação, entende? Eu acho que só complementando o que o professor Jair falou da relação da praça com o Guilherme e ele ter sido reitor da Unirio e ter vivido grande parte da vida profissional ali, ele se formou também ali na Praia Vermelha, na UFRJ, em Direito, fez o doutorado em letras ali também. Ele também foi diretor da Tupi, que também é na URCA. Então, ele tem uma relação de grande proximidade com a URCA em si. Além da Unirio, ele teve outros trabalhos ali. Então, ele era alguém muito presente. Então, essa praça, eu acho que representa muito disso também. Absolutamente. Ele passou ele tinha um afeto muito grande, né? Que ele passou, inclusive, para a Ana e para a neta, para a família. Então, ele nos interessa muito nesse sentido. Concordo plenamente. Ok, então eu acho que nós estamos de acordo em uma série de questões. Eu acho que a gente pode progredir, naturalmente, em trabalhar juntos, em pensar inicialmente esse projetinho, que é um projeto muito pequenininho dos alunos, promovidos por mim, orientados por mim, para pensar, estudar o acervo. Eu acho que nós fizemos o primeiro passo, que foi de estudar o que se sabe hoje sobre esse acervo. Eu passei o material para os alunos, envolvi os alunos nessa proposta de conhecer o acervo, de pensar um projetinho para o acervo, né? Pensar uma pequena amostra também que a gente vai fazer. Pode ser uma coisa bem pequena, funcionaria, no nosso caso, mais como um objeto de avaliação dos alunos para isso, mas sem aquela pretensão de a gente fazer uma coisa excepcional, ou seja, uma coisa bem inicial, mas teve esse objetivo de trazer atenção não só ao acervo,
como divulgar, de alguma forma, para os alunos e para a própria Unirio, né? Eu tenho conversado com o meu departamento, eu tenho conversado com a própria Ana Carla, que é a nova diretora do Arquivo Central, ou seja, de que é muito importante esse acervo para a gente não dar conta dele, é muito importante para a memória da Unirio, é muito importante para a arquivologia, é muito importante para a URCA, a gente deixa para a família, inclusive, do próprio Figueiredo, entende? Deixar ele ali. Então, essa foi a iniciativa que eu entendi que seria interessante, que começou com esse primeiro passo, que é um primeiro passo só, mas eu acho que a gente pode continuar com essa proposta. O que a gente está propondo ter como resultado agora inicial para essa disciplina, para esses alunos, é simplesmente isso: formatar um projetinho simples que a gente possa tratar uma parte da coleção, entende? Para que a gente vá buscar recursos para que ele faça, para que ele aconteça. Eu acho que poderíamos começar criando os próprios equipamentos para montar esse laboratório, para comprar esses equipamentos, para poder digitalizar esse material, certo? Mas, ainda assim, pegando uma amostra muito pequena. Entende? O segundo passo é utilizar experimentalmente uma aplicação dentro do Omeca, porque o Omeca foi o sugerido, porque ele é muito simples, ele é acessível, ele é barato, ele é open source, ele não tem que pagar nada a ninguém, ele tem uma comunidade muito grande de usuários que pode ajudar a desenvolver, ou seja, então é também uma aplicação pequena, que possibilita, inclusive, divulgar, né? Ou seja, se a gente botar, ele é acessível a muita gente, se a gente conseguir colocar o mínimo de uma coleção lá, de um pequeno conjunto de documentos lá, entende? Então, esses são os resultados mais imediatos, mais próximos que eu penso, mas que é somente um ponto de partida. Aí, naturalmente, eu conto com vocês para nos ajudar os alunos aí a gente pensar essa proposta, entende? E a gente vai continuar com as entrevistas, né? Vai entrevistar lá a Maria Helene, vai entrevistar com o nome da outra, Stefânia, não é isso? Stephanie, ou seja, a Vera do DBI, ou seja, para ir contextualizando, porque a gente entende que a memória oral também é muito importante, que a história oral é muito importante, né? Das pessoas que conviveram, tem algum contexto com isso, né? E para completar essa história. Então, eu acho que a nossa reunião foi ótima, vocês esclareceram bastante, muita coisa a gente não sabia. Maria quer falar? Levantou a mãozinha. Na verdade, professor, fui eu que, como nós temos tempo aí para entregar, e vem Natal e Ano Novo, eu gostaria só que a gente deixasse combinado aí quando é que a gente teria essa organização, esse arranjo atualizado, e também quando a gente teria acesso a esse recorte, que eu entendi que a professora Marta, digitalizado, que, né, eu acho que já estaria pronto para encaminhar para a gente poder lá completar o nosso projeto coletivo, né, de entrega desses produtos na disciplina. Esse material digitalizado eu posso fazer hoje ainda. Já está pronta a pasta lá no Drive, aí eu compartilho com vocês através do Drive. Isso aí. Ótimo. Bacana. E a parte do arranjo atualizado que a gente tem do acervo, a gente poderia também ter essa grande figura? E assim, com o nosso compromisso de deixar registrado sempre a propriedade intelectual. Eu aqui, em nome da turma, eu assumo aqui o compromisso da gente colocar aí a professora Maria Marta, o professor Durval, a própria biblioteca como um todo, como fonte primária desse trabalho nosso aí. E assim, eu acho que a gente dá um passo bacana para trabalhar em conjunto, né? Respeitando esse trabalho aí, é fundamental para nós, alunos, que aí a gente não toma como propriedade nossa. Não, é um trabalho mental. Olha, a gente está falando desde 2015, trabalhando isso daí, então isso daí tem que ser verificado, inclusive quando a gente colocar
o recorte, a gente deixar registrado no própria plataforma Omeca isso daqui que a gente está assumindo com vocês. Diga. Eu não tenho acesso. Quem poderia dizer é Marta. Você sabe, Marta, sobre esse esquema, porque eu tinha saído dessa parte de organização. Eu tenho, como eu falei, tá tudo lá na biblioteca. Eu posso tentar assim, puxar pela cabeça, botar os pontos mais básicos e mando para você, mas eu não tenho assim todos assim de cabeça, não. Eu posso te dar o material. Existe um material que está no Sofia, não existe? Da própria coleção do Figueiredo? Como é que está esse material lá? São os livros dele. O que está no Sofia são as máscaras. Eu acho que são as máscaras, ou algumas máscaras, alguns livros, as peças de teatro e os livros, todos os livros autógrafos e dedicatórios estão no Sofia, na base, e alguns títulos dele, assim, 80%, né, Durval, dos livros dele que ele doou em vida e a família doou após, já estão na base. Claro que não estão identificados como coleção Guilherme Figueiredo. Por exemplo, ele doou os livros, tinha uma funcionária que ela faleceu agora antes da pandemia, foi antes? Não, foi durante a pandemia. Ela não morreu de Covid, mas ela faleceu, ela já era de idade, ela estava fazendo a transcrição de todos os livros que foram doados pelo Guilherme Figueiredo. Eram 3 caixas, arquivos daquela grande, com a lista à mão dos livros. E eu estou fazendo a identificação agora, passando para a base, identificando. Esse livro foi doado por Guilherme Figueiredo. Esse livro é do Guilherme Figueiredo. Nem todos os livros estão identificados como doação dele. No sistema, a gente tem, na base, como o professor estava perguntando, são os livros, basicamente livros e peças de teatro, né, Durval? Me corrija se eu estou errado. Tem uma máscara apenas. Professor, se o senhor pesquisar coleção Guilherme Figueiredo, entre aspas, o senhor consegue recuperar uma grande quantidade de material, sem especificar o tipo de material, e aí vão vir os materiais que talvez lhe ajude. Eu penso que os alunos precisam, nesse momento, mais urgentemente, pensar um possível arranjo para que a gente coloque isso dentro da plataforma, entende? Por isso que o Paulo está aqui um pouco ansioso em mandar, professor, a lista. Desculpa. Uma versão. Pode falar, desculpa. Depois eu não escutei você, não. Eu ia falar que eu posso mandar uma lista para você das últimas doações que a família deu. Isso eu posso mandar, a lista. Agora, com relação à organização, eu posso refazer aqui de cabeça e mando para você depois. Se quiser, é isso que eu tenho aqui. Porque ficou realmente no meu computador, é a coisa assim, segunda-feira eu faço, depois eu salvo no Drive, e ficou para depois, infelizmente. A gente estava organizando uma exposição na época, eu fazia 3 coisas ao mesmo tempo, Durval é minha testemunha. Eu estava organizando uma exposição sobre o amor na Unirio, controlando os estagiários, fazendo um monte de coisas, e naquela sexta-feira bendita aconteceu isso, e eu não consegui voltar para poder refazer. Estou me dando cara a tapa. Ok, então. Então, a gente faz aqui eu vou criar aqui, Paulo, você poderia incluir naquela nossa lista, tanto o Durval como a Maria Marta, para que a gente estabeleça um contato aí para ver que a gente pode se colaborar mutuamente, entende? E aí, é claro, você não precisa se preocupar, a gente vai fazer o que é possível, a gente vai, nessas condições que a gente está, a gente vai fazer o que é possível, né? A gente não vai fazer nada perfeito, porque não é possível fazer nada perfeito, né? Mas o que for possível, a gente vai fazer, e aí a gente pode estimar lá, pensar um arranjo baseado no que a gente já tem de informação lá. Aí você simplesmente supervisiona, dá uma olhada, sugere, mesmo que seja uma coisa provisória, né? Só para a gente poder orientar lá na hora de pensar essa estrutura lá na plataforma.
E bacana, professor, que com esse material aí que vai ser disponibilizado hoje ainda, a gente já insere e assim delimita o trabalho, porque era muito importante essa fase, né, de delimitar esse recorte. Então, eu estou entendendo que o professor Durval vai encaminhar para o senhor aí hoje esse material, né? Eu tenho o e-mail de vocês, vou compartilhar com todo mundo que está aqui presente. Que aí vocês têm acesso e quem precisar compartilhar com outros, com a turma e tudo, é só compartilhar o link. Muito obrigado. Então, acho que é por aí. Eu queria agradecer bastante aí você, Maria Marta, você, Durval. Parabéns aí pelo trabalho. Queria agradecer também a Alessandra aí por estar aqui presente. Eu acho que ela pode contribuir bastante com a gente nessa parte da história oral, na história pessoal, da história de vida. E, Paulo, muito obrigado também por estar presente aí e representar os alunos aqui no nosso encontro. Tá bom? A gente agradece também, porque a gente falou tanto de enriquecer o arquivo, acho que é justamente essas conexões dos pesquisadores, essas visões diferentes que cada um tem de acordo com o seu olhar, que vai justamente fazer essas inter-relações que a gente tanto busca. Então, quanto mais gente estiver olhando para aquele acervo, melhor para todo mundo. Concordo com isso. Eu acho que, na verdade, quando o acervo estiver disponível, muito mais gente vai poder olhar de vários outros ângulos. Verdade. Por exemplo, vai poder olhar de um enfoque do ponto de vista da própria URCA, do outro ponto de vista do teatro, do ponto de vista, você tem vários pontos de vista que o acervo é para isso, né? Ao fim das contas, tornar disponível para que ele seja reproduzido, para que ele seja reutilizado, reusado, né, e fazer a função que ele precisa fazer. Então, eu penso que nós estamos dando o primeiro passo aí. Né? Que ótimo. Muito bom. Bom, estamos aqui precisando. Eu vou mandar para você, daqui a pouco, pelo WhatsApp, o documento com a lista do material que foram doados, e depois a gente vê o resto, tá bom? Conforme você for precisando, vocês entram em contato comigo, tá bom? Tá bom, Maria Marta, muito obrigado. Quer falar por final aí, o Paulo e Alessandra? Só para falar rapidinho, obrigada. Foi muito bom ouvir vocês dois. Sempre que precisar, pode nos procurar. Obrigado, aí foi muito rico. A gente vai disponibilizar aí para os alunos. Então, em nome dos alunos, agradeço essa oportunidade e essa forma inovadora que eu acho da gente desenvolver uma disciplina, mas que eu vejo assim muito eficiente. Bem bacana essa integração aí conseguida aí pelos professores. Muito obrigado. É importante dizer também que nós já estamos produzindo um documento aqui do acervo, né? Esse documento que essa nossa gravação aqui vai estar disponível também para os alunos, mas em outro momento também para as pessoas que quiserem saber, inclusive da própria Unirio, né? Então, muito obrigado a todos. A gente fecha por aqui o nosso, tá bom? Tá ótimo, obrigado, professor. Até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa tarde, bom final de tarde para todos aí. Boa tarde. Tá, tchau. Boa tarde. Tchau.